Olá, Sunshine, que sejas muito bem-vindo aqui ao SOS Start Over Sunshine, porque podes sempre recomeçar. Estás com a Elizabeth Ramos, eu sou psicóloga, hipnoterapeuta e trabalho com várias ferramentas para o desenvolvimento e progresso humanos. Hoje, e a propósito daquela célebre frase que nos diz: tu és o que fazes quando a última porta se fecha atrás de ti, de Platão. O ato de fazer tem muito a ver com a teoria da responsabilidade. A teoria da responsabilidade que nasceu depois do estoicismo, não é? No fundo, a arte de sermos felizes, a extinção da culpa. No fundo, tomarmos responsabilidade por aquilo que nós fazemos, por aquilo que nós somos, cuidar de nós. E no fundo, como dizia o outro, nós às vezes somos escravos daquilo que não é nosso, daquilo que não é para nós. E somos escravos muitas vezes do sofrimento alheio. Portanto, eu falo por mim, muitas vezes tenho dificuldade, ou já passei essa fase em que tinha alguma dificuldade em lidar com o sofrimento humano, porque muitas das vezes envolvia-me com esse sofrimento. Queria tanto ajudar que tentava ajudar, mas aproximava-me demasiado àquilo que não era para mim e que não era meu. Então, isto a título da teoria da responsabilidade, eu trago-vos aqui algo que de facto se calhar não é muito do âmbito do normal ou do habitual falar-se. Mas eu acredito muito em energia. E isto, cada um vai levar o tema da forma como conseguir. Eu lembro-me um bocadinho a história de Buda, que um dia perguntaram a Buda: Deus existe? E Buda, portanto, respondeu: sim, existe. Passado algum tempo, o mesmo grupo que perguntou, portanto, sentou-se ao lado de Buda e chegou uma outra pessoa e perguntou: Deus existe? E Buda respondeu: não, não existe. E os primeiros ficaram a olhar para os segundos que apareceram, de facto muito indignados, então ele a nós diz-nos que sim, depois já responde que não. E de seguida aparece um outro grupo que pergunta: Deus existe? E neste final de tarde, quando este último grupo aparece e pergunta: Deus existe? Buda responde: você terá de decidir. Isto lembra-nos que de facto nós somos todos diferentes, reagimos às coisas de forma diferente e cada um aproxima-se de Deus e aproxima-se da fé à sua maneira. Portanto, uns com certeza, os outros através de facto da negação de que aquilo existe, os outros a partir da dúvida. Portanto, eu deixo ao teu encargo a forma como tu te encaixas nisto que te vou apresentar hoje, que é um bocadinho fora da norma. Bem, a propósito de energia então, isto a propósito do sofrimento humano e a propósito da teoria da responsabilização. Nós muitas vezes sentimos que estamos de facto a sentir determinadas coisas e damos por nós, acordamos muito bem e de repente entramos, por exemplo, num sítio ou falamos com determinada pessoa ou recebemos determinada mensagem e já ficamos ou com muita ansiedade ou sentimos-nos de alguma forma com dor de cabeça, ou vamos ter com alguém e até estávamos muito bem e de repente sentimos que estamos com uma tristeza profunda. Portanto, ao final de alguns anos a trabalhar com a área do desenvolvimento humano e, portanto, e mexendo e entrando um bocadinho, direto ou indiretamente, nesta área da espiritualidade, eu percebi que, de facto, há portas que se abrem quando nós tocamos num outro ser humano, quando nós mexemos com uma realidade e com as emoções do outro ser humano, quando existe essa partilha. E acabamos por ficar um bocadinho escravos daquilo que é do outro e não daquilo que é nosso. Foi muito interessante quando colocaram a Epíteto se ele era escravo, porque ele efetivamente era um escravo, e Epíteto respondeu: de facto, escravo é aquele que fica lutando contra o que não depende dele e acerca daquilo que depende dele nada faz. E portanto, aquilo que eu hoje vos proponho fala-se precisamente em fazer alguma coisa. Portanto, às vezes, tendo em conta aquilo que eu vos trago, como dizia George Lichtenberg, é impossível carregar através da multidão a tocha da verdade sem chamuscar aqui uma barba ou um cabelo. Portanto, eu espero que aquilo que eu te traga não fiques de todo chamuscado, mas que te ajude a ver para além daquilo que tu vês. Portanto, isto é muito importante que tenhas isso em mente. Uma mente aberta e, de facto, para que possas receber aquilo que eu te trago. Eu falo-te hoje de uma coisa que tem a ver com cortar cordas. Cortar cordas porquê? Cortar cordas, a primeira vez que eu falei de cortar cordas, por exemplo, à minha filha,
e lhe disse, porque ela veio-me perguntar: mãe, estás triste? Eu sinto-te triste. E eu disse-lhe: mas tu sentes-me triste porquê? Porque eu estou triste? Porque tu vês que eu estou triste? Ou porque tu sentiste que ficaste triste quando falaste comigo? Ainda que eu não lhe tenha partilhado de facto que estava triste, mas efetivamente andava triste há alguns dias e estava a trabalhar, a reconstruir essa minha tristeza para que de facto pudesse ter aquilo que nós chamamos o sono dos justos, não é? Poder descansar de noite, poder resolver isso dentro de mim, assimilar, acomodar e mudar o meu comportamento. E então ela diz: não, olha, eu de facto antes de vir para cá, portanto antes de estar aqui em casa, porque ela estava noutro lugar, antes de ir para cá esteve uns dias fora, portanto antes de ir para cá já andava a sentir-me triste há alguns dias e não me estava a perceber porquê. E de facto, quando cheguei aqui, constatei que estava triste. Ou seja, chegámos as duas à conclusão que de facto ela estava a sentir não a tristeza dela, mas a minha. Então eu expliquei-lhe o que era o cortar cordas e disse-lhe: filha, podes cortar cordas comigo. Cortar cordas é uma meditação que tu podes facilmente ir buscar à internet, portanto existem imensos documentos, imensos áudios que estão disponíveis e que tu podes ir buscar na internet. E em que é que consiste o cortar cordas? O cortar cordas baseia-se, acima de tudo, numa autoproteção energética. Ou seja, tu só cortas aquilo que tem que ser cortado, que sejam energias ou densas ou negativas, pesadas, que não tenham a ver contigo e que muitas das vezes nós ficamos ligadas a essa energia precisamente sem saber bem como, mas isso acontece, toma conta de nós, portanto invade a nossa aura, o nosso espaço energético e fica. E portanto, ao ficar, nós vamos alterar a nossa forma de estar, a nossa forma de sentir, a nossa forma de reagir, vamos nos deixar condicionados por algo que nós não estamos a ver o que é, nem conseguimos explicar o porquê. E o que é facto é que é assim, funciona. Funciona efetivamente a partir do momento que tu decides cortar cordas. Imagina, por exemplo, um relacionamento que terminou, já terminou há tanto tempo, foste tu até que quiseste terminar, mas ainda assim, tu há dias em que te sentes irritado, há dias em que sentes raiva. Imagina que esse estado não é o teu, que não tem a ver com a tua própria forma de estar. Tu não és assim um ser que vibra em raiva nem irritabilidade e que de repente aquele estado que pertencia a outra pessoa faz parte de ti. Ou seja, o que é que está a acontecer? Tu estás a sentir aquilo que a outra pessoa está a sentir. Não estás a sentir aquilo que é teu, para sentires. E, portanto, é importante, ainda que, tendo em conta esta história que eu te contei, de cada um se aproximar de Deus à sua forma, ainda que tu te aproximes por negação ou dúvida, experimenta, Sunshine. Experimenta esta técnica. Experimenta dizer não. O dizer não a tudo o que te faz mal, porque o não e o sim têm exatamente o mesmo valor. E é um dizer não sem peso, é um dizer não sem culpa. A teoria da responsabilidade tem a ver com isso, dizermos não ao que não é nosso sem peso, sem culpa. Leve, leve. Só é teu aquilo que tu queres para ti. Eu hoje trouxe-te um texto de Larga Quem Não Te Agarra, de Raul Minhalma. Eu vou-te ler só um excerto pequenino que tem a ver com isso. Procura o que te faz bem e larga o que só te faz mal. Mas larga mesmo. E larga agora. A felicidade procura-se todos os dias. Luta-se por ela todos os dias. Ela não vai ficar à tua espera. Manda embora o que te incomoda, ou então manda-te a ti embora daí. Deita fora, pois isso não te faz falta. Seja o que for, algo, alguém. E eu fico-me por aqui, deixo-te com esta mensagem. E lembra-te, nós somos e tu és o que fazes quando a última porta se fecha atrás de ti. Beijos no coração, Sunshine. Recomeça hoje, porque podes sempre recomeçar.